Fala, meu povo! Seja todo mundo bem-vindo a mais uma videoaula e vamos falar aqui um pouco sobre taxa nominal, efetiva e taxa real. É tanta taxa dentro do mercado financeiro que a gente nem sabe para que serve uma ou a outra. Então respira e vamos introduzir esse assunto. Em geral, as instituições financeiras têm o péssimo hábito de comunicar taxas proporcionais como se fossem taxas equivalentes. Preste atenção nessas duas palavrinhas, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Por exemplo, suponha que um banco colocou em seu contrato uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. O que significa dizer 12% ao ano com capitalização mensal? Que, ao final de um ano, eu estarei recebendo 12% de juros em relação ao meu investimento inicial. Por exemplo, se eu coloco R$100 no banco, no finalzinho do ano eu vou receber R$112. Porém, a palavra capitalização mensal quer dizer que eu não vou precisar esperar um ano para receber esse dinheiro. A cada um mês, capitalização mensal, eu vou receber os juros. Por exemplo, se a taxa é de 12% ao ano, divide isso por 12, porque eu tenho 12 meses, ou seja, o banco vai estar me pagando 1% ao mês. E isso é a grande mentira que ocorre nos bancos. Então vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Agora, preste atenção aqui, rapaziada. Quando eu falo para vocês que um banco me ofereceu, ele está me cobrando uns juros por um empréstimo de 12% ao ano, com capitalização mensal, ele me dá uma taxa que eu chamo de taxa proporcional. O que quer dizer essa taxa proporcional? 12% ao ano dividido por 12 meses, ele diz que eu estou recebendo, eu estou pagando uns juros de 1% ao mês. Porém, se eu pago uns juros de 1% ao mês, ao final eu não estou pagando 12% ao ano, porque nós estamos trabalhando num sistema de juros compostos. É aqui que ocorre a grande mentira. Então vamos entender esse detalhe antes de eu definir o que é taxa proporcional, nominal, efetiva ou real. Então vamos lá. Quando a gente trabalha no sistema de juros compostos, lembra da fórmula? Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a N. O montante é quanto eu vou ter no meu futuro. O valor no futuro é igual o meu valor no presente vezes 1 mais I elevado ao meu período. Agora, o nosso objetivo. 1%, que é a taxa que nós estamos recebendo, pagando de juros ao mês, que foi o que a gente descobriu aqui, 1% ao mês, equivale a quanto por cento ao ano no sistema de juros compostos. Lembra que a gente comentou agora há pouco, o valor que eu tenho no futuro, no período de um ano, tem que ser igual ao valor que eu tenho no futuro no período de 12 meses. Porque um ano é a mesma coisa que 12 meses. Valor no futuro, quando eu trabalho com juros compostos, eu uso isso daqui, É o meu valor no presente vezes 1 mais I elevado ao período. A mesma coisa de cá. Valor no presente antes do igual e valor no presente depois do igual, eu cancelo. Então, 1 mais, aqui eu estou ao ano, a minha taxa anual. O meu período é de um ano, é igual 1 mais I, só que agora a gente está falando que nesse campo é anos, então a taxa ao mês, elevado ao período, que vai ser 12. Eu tenho a taxa que é de 1% ao mês. Então, eu vou lá na taxa do mês e vou colocar 1%, que é 0,01. Somando isso daqui, eu tenho 1 mais a taxa anual é igual a 1,01 elevado a 12. Eu quero descobrir isso daqui. Vou isolar.
1,01 elevado a 12. Quem é mais 1 passa para lá como menos 1. Agora, resolvendo isso daqui na calculadora, eu vou ter como resultado que a taxa anual é igual a 0,1268. Vou colocar o próximo número aqui é 2. Se eu aproximo com 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4, eu olho o próximo número. Se ele for 5 ou maior que 5, eu ponho 9 no lugar do 8. Se ele for menor que 5, eu mantenho o 8. Agora eu multiplico esse resultado por 100 para obter o resultado em porcentagem. Isso daqui vai dar como resultado 12,68%. Agora eu quero que vocês parem um minutinho e prestem bastante atenção na interpretação desse resultado. Vejam que, na verdade, a taxa que foi cobrada pelo banco foi de 12,68% ao ano. Eu peguei um empréstimo, o banco me disse que eu pagaria no ano apenas 12% de juros no ano. A gente percebeu que essa taxa não é verdadeira, porque se a minha capitalização é mensal, em 12% eu teria que pagar 1% ao mês. E eu capitalizando, pagando de juros 1% ao mês, no final de um ano eu estou pagando, na realidade, 12,68% ao ano. A taxa que a gente costuma dizer que é uma taxa falsa é chamada de taxa nominal. A taxa que realmente é o que está acontecendo no final é chamada de taxa efetiva, tá? Então essa é a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Mas não desespere, eu ainda vou comentar um pouco mais sobre isso e citar alguns exemplos para vocês. Se a taxa nominal não é uma taxa verdadeira, então por que essa taxa existe? Por que ela é trabalhada dentro do sistema financeiro? Então ela existe só para enganar a população? Não, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Vamos agora ao exemplo número 2. Uma determinada instituição financeira cobra de juros, ou ela rende juros de 24% ao ano. Então, 24% ao ano, num sistema de capitalização bimestral, ou seja, a cada 2 meses, um bimestre, eu tenho os juros referentes proporcionais a esse período. Então, se eu pego 24% ao ano e divido isso por, em um ano eu tenho quantos bimestres? Vamos lá? 2 em 2, se eu tenho 12 meses, eu tenho 6 bimestres. Então, a taxa a cada bimestre é 24% dividido por 6. Eu tenho que, como resultado, 4% ao bimestre. Repara que 24% ao ano, rendendo 4% ao bimestre, é, na verdade, uma taxa nominal. Não é, na realidade, o que vai acontecer. Então, na realidade, qual seria a minha taxa efetiva? Lembra da fórmula? O valor futuro em um período de um ano tem que ser igual ao valor futuro num período, um ano, eu tenho quantos bimestres? 6 bimestres. Valor futuro é o valor no presente, 1 mais a taxa, que no caso aqui está em ano. A mesma coisa aqui, só que agora o nosso período é semestres. Então, eu tenho 1 mais a taxa em bimestre, elevado a 6, que é o período. Cancelo. A nossa taxa ao bimestre proporcional é 4% ao bimestre. Então, 1 mais a taxa anual é igual. A taxa ao bimestre é de 4%. Então, isso daqui vai dar 1,04 elevado a 6. Isola. 1,04 elevado a 6 menos 1. Vamos fazer aqui na calculadora. Vai dar 1,04 elevado a 6 menos 1. 0,26, 5. 0,26, 53. Multiplico esse resultado por 100, o nosso valor aqui vai ser de 26,53
53% ao ano. Então, isso aqui realmente é o que eu vou estar pagando de juros no período de um ano. E não 24%, como foi dito. Conclusão, a taxa nominal, é a taxa que não é verdadeira, é 24% ao ano. A taxa que é verdadeira, realmente o que vai acontecer, é de 26,5% ao ano. Agora eu vou fazer uma conclusão com vocês. Quando eu falo em taxa nominal, taxa efetiva e taxa real, isso causa uma grande confusão na cabeça de todo mundo. Por que que existe a taxa nominal, sendo que ela, na verdade, é uma maneira bem sutil de esconder a verdadeira taxa cobrada na operação? Os motivos por quais isso acontece são vários. Muitas vezes por uma tradição bancária, muitas vezes pela própria legislação, outras vezes para facilitar o entendimento de uma pessoa mais leiga, que não tem tanta noção de sistema de juros compostos, e outras de forma errônea dada por algumas instituições, para enganar mesmo a população. Mas não esqueçam que taxa nominal, ela é utilizada no mercado financeiro, mas é uma outra forma de mostrar para você o que realmente não está acontecendo. Tranquilo aí, pessoal? Aquele abraço e vamos treinar isso nos exercícios.